A gente já tem o suficiente para começar, então vamos lá. Página 52, o texto. 53 é a atividade, certo? Olá, Yasmin. Ficou para casa, como eu falei. Mas a gente vai dar uma relidinha para quem ainda não fez e a gente vai corrigir, certo? Posteriormente a isso, nós iremos para um outro gênero textual que vocês já conhecem, que é o poema, certo? Ai, eu não A gosto de correção poema. dessa atividade aqui vai estar no Classroom e as orientações do artigo expositivo também, tá certo? Então, vamos começar a nossa leitura, correção e atividade de hoje. As funções do corpo humano. Alguém aqui não fez a atividade que foi passada ontem? São 11 pessoas. Acompanhe a leitura, tá certo, Yasmin? Acompanhe a leitura que eu compreendo sua situação aí. Pegue o livro. As funções dos músculos no corpo humano. Título do nosso artigo. Os músculos do corpo humano são agrupados em compartimentos de fáscia, que contém diferentes tipos de fibras que influem, aliás, em sua capacidade de produzir uma tensão. Um músculo é inserido no osso através de uma aponeurose ou tendão, que pode suportar altas forças tensivas e responder com diferentes tipos de rigidez, de acordo com as frequências de carga, maior ou menor. Um exemplo da aponeurose é essa que tem aqui no encontro do bíceps com o cotovelo. Quando você coloca o dedinho aqui, que ela liga um músculo ao outro, você pode sentir. Que para quem já fez alguma atividade física, a gente fica com o braço encolhido assim, é porque ela puxa o músculo para que ele se recupere, certo? Não fiz a atividade, ô Guilherme? Eu expliquei o que era o aposto ontem. Vamos lá, continuando. Durante uma ação muscular excêntrica, porque nós temos dois tipos de movimentos musculares: o movimento concêntrico e o movimento excêntrico. Aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões do que na fase concêntrica. Né? A gente tem aqui a fase concêntrica que vai concentrar, vai encolher esse músculo aqui, que aqui tem pouco risco de lesão, dependendo da carga, e tem a fase excêntrica de movimento. Quase uma aula de educação física, né? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. As lesões podem gerar algo sério. Podem gerar algo muito sério. Com a lesão muscular pode ser necessário até que haja uma intervenção cirúrgica, né? Continuando, todas essas propriedades possibilitam que o músculo responda à estimulação, seja para encurtar, fase concêntrica, ou para alongar, fase excêntrica, além do comprimento de repouso, ou retornar ao comprimento de repouso após um alongamento, respectivamente. Os músculos podem desempenhar várias funções devido a essas propriedades. Só para fins de formação, a gente tem músculos lisos, esqueléticos e cardíacos. Somando tudo dá 435. Os músculos podem desempenhar várias funções devido a essas propriedades, como também a de gerar movimentos, estabilizar articulações e etc. Também exercem diversos papéis, como movimentador primário e estabilizador ou neutralizador. Por exemplo, quando você faz algum trabalho com o ombro,
o seu trapézio vai estabilizar o movimento do ombro, né? Os músculos das costas vão estabilizar esse movimento. O bíceps também ajuda a estabilizar algum movimento do tríceps e por aí vai. Respondendo a pergunta do Guilherme, o aposto, ele é um termo que se junta ao outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo melhor. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, na frase, o Senhor dos Anéis, vírgula, que fez muito sucesso entre os jovens, vírgula, teve uma grande bilheteria, certo? Ele tem um valor substantivo, ele se junta a outro termo de valor substantivo, aliás, que é o Senhor dos Anéis, para explicá-lo melhor. E o aposto vem separado por vírgulas, por travessões ou por parênteses, que foi o que eu falei. O bíceps é esse músculo do braço aqui, né? Da frente. E a gente tem as nossas questões. Que tipo de aposto encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4. Só salientando também, a gente tem alguns tipos de aposto. Aqui ele vai falar 2, o explicativo e o especificativo, que vai te especificar algo. Que tipo de aposto encontramos na oração? O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Aqui a gente tem um aposto explicativo. Dependendo da sua interpretação do que é explicação, até que poderia aceitar que seria um aposto explicativo. Mas note que ele está dizendo que o músculo esquelético, está deixando bem específico, o músculo esquelético possui 4 propriedades, está especificando. Então a gente tem aqui um aposto, olha, isoladinho aqui, bonitinho, um aposto especificativo, dando a especificidade, palavra complicada, né? Uma especificidade para os músculos esqueléticos, para todos os músculos esqueléticos, né? Desde o esternocleidomastoide até a tibial anterior, o músculo tibial anterior. Eu coloquei que é um oposto enumerativo. Tá errado, né? Tá errado porque o que ele está atribuindo aqui ao nosso sujeito é uma especificidade, certo? Está deixando claro que aquela função, aquelas 4 funções, aquelas 4 propriedades são do músculo esquelético, certo? Aí a gente tem também um músculo liso, que tem outras funções, e o músculo cardíaco. Claro que para responder essas questões aqui vocês não precisam se aprofundar, né, nesses ramos da anatomia, não precisa. O que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem músculo esquelético. Ele possui 4 propriedades, que são, interprete a frase desse jeito: o músculo esquelético possui 4 propriedades, que são especificamente contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Traz uma ideia de especificidade. Isso é específico do músculo esquelético. Entendeu agora um pouquinho melhor, ô Caroline? Entendi, sim. Certeza? Sim. É Falou que eu tão tô com assim? medo. Ah, vamos lá. Identifique no... Yasmin, você entendeu melhor aqui a primeira questão? Entendi. Oi? Eu também tô comendo. Entendi. Mas rapaz... Identifique, no primeiro parágrafo, um aposto explicativo. O que satisfaz melhor essa questão é o seguinte. Vamos voltar lá no texto. Primeiro parágrafo. A frase final. Aqui na antepenúltima linha. A frase final. Durante uma ação muscular excêntrica, olha só a explicação. Aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão
e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesão. Ou seja, esse aposto aqui, vou sim, Isabelle, esse aposto aqui está explicando para a gente que cargas d'água é uma ação muscular excêntrica, porque pelo amor de Deus, eu não faria a menor ideia do que é isso se eu já não tivesse estudado educação física anteriormente. Ação muscular excêntrica, o que é isso? A pessoa que escreveu o artigo teve a delicadeza de subentender que nem todo mundo que leria esse artigo aqui ia saber o que é ação excêntrica, fase concêntrica, músculo estabilizador. Que músculo estabilizador, o que é isso? Então ela deixou isso explicado, né? A questão pede um aposto explicativo, deixou isso explicado ali, ó, entre vírgulas. E se a gente eliminar esse aposto? A frase continua com sentido completo para quem entende o que é uma fase excêntrica muscular? Continua, vamos lá, vamos ignorar o que está entre vírgulas. Durante uma ação muscular excêntrica, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Viram? O sentido, a frase continua completa, continua perfeita, continua feita até o final. Mas o autor deixou isso ali explicadinho no aposto. O que é fase excêntrica, querido? Eu não sei. Agora, dentro do aposto explicativo, a gente sabe o que é. Aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, certo? Lembrando que só é fase excêntrica se você controla. Se for uma cãibra, não é fase excêntrica não, é cãibra mesmo. Alguém ligou o microfone, quer perguntar alguma coisa? Não, podemos continuar. A Isabela está perguntando se o professor vai colocar as respostas lá no Google Sala de Aula. Vou, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Não, Yasmin, eu estou na 2. Identifique, vamos ler a questão. Identifique, no primeiro parágrafo, um aposto explicativo. Ou seja, eu quero uma frase, certo? Quero uma frase onde dentro dessa frase ocorra um aposto, ou seja, que haja uma expressão isolada do seu referente e que essa expressão ela me explique algo sobre o seu referente. A frase que eu peguei foi a seguinte: durante uma ação muscular, vírgula, aliás, durante uma ação muscular excêntrica, vírgula, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. Com certeza, Guilherme. De novo, durante uma ação muscular excêntrica, aquela em que o músculo se alonga de forma controlada, o tendão e o músculo estão sujeitos à incidência maior de lesões. O que é que eu acabei de explicar sobre o aposto explicativo? Dentro da frase vai haver uma expressão, não é um termo, né? Se bem que poderia ser. Vai haver uma expressão que ela vai estar isolada por vírgula, por dois pontos, por travessão, por colchete, por chave, por parêntese. O importante é que ela esteja isolada. Porque muitas pessoas entendem que o aposto é apenas aquele isoladinho por vírgula. As pessoas às vezes se dão mal em algum concurso público porque não entende que o aposto pode estar isolado por travessões, por exemplo. Continuando. Aqui na frase a gente tem uma oração completa, certo? E dentro dela tem uma expressão que está isolada por vírgulas, no nosso caso, e que ela explica algo. Explica algo sobre quem? Sobre o seu referente, que está fora desse isolamento por vírgulas, certo? O que é o referente aqui do nosso aposto? O aposto aqui, o referente é ação muscular excêntrica. Vai fazer referência ao aposto. Por quê? Porque o aposto vai explicar o que é essa ação muscular excêntrica. É o que essa ação? É aquela ação em que o músculo se alonga de forma controlada, certo? Então a gente tem aqui um aposto explicando algo sobre o referente. Lógico, é um aposto explicativo. É isso que a questão está pedindo? Sim, é isso que a questão está pedindo.
Questão respondida? Questão respondida, certo? Se você quiser já ir respondendo, começa na antepenúltima linha do primeiro parágrafo, certo? Continuando. De que forma ficou explicado essa questão do aposto aqui para vocês? Pelo menos para essas questões aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também sobre isso. Coloca lá no canal e põe um link na nossa turma, né? Que fica mais interessante também do que um documento, né? Às vezes o documento é um pouquinho frio, distanciado. Eu acho que o vídeo aproxima mais a gente. Mas eu também posso mandar o documento, claro. Inclusive eu fiquei de mandar o de ontem, né? Eu acho que eu já mandei, mas se eu não tiver mandado, eu mando hoje. De que forma os músculos podem responder à estimulação? Só uma pergunta, já que a gente tem 14 pessoas aqui. Quem não fez essa atividade? Para já estar corrigindo. O Guilherme não fez, né? Eu gosto da sinceridade do Guilherme. Mais alguém não fez? Qual é a questão, professor? A atividade toda, mas a gente está na 4. O pessoal não fez a questão 2 e a 5. Falha. Vamos lá. A gente está na 3, aliás, desculpa, a gente está na 3. De que forma os músculos podem responder à estimulação? Encurtando-se, alongando-se ou voltando à posição de repouso após o alongamento. Pessoal, vocês não façam isso não, vocês façam as atividades. Se bem que eu passei ontem, né? Eu vou dar esse desconto aqui, porque foi ontem. Eu fiz a maioria do professor. 5 questões, eu fiz 3, e aí? Metade, né? Quais foram as que você fez? Oi? Quais foram as que você fez? A 1, a 3 e a 4. Eu não fiz a 2 nem a 5. Tá bom. Vamos lá. Respondendo à terceira questão. Mas Yasmin, a gente só aprende assim com atividade mesmo, né? Talvez os prazos de alguns professores estejam curtos, né? Curto demais. Mas, por exemplo, se eu passar uma produção, eu vou deixar um prazo razoável, certo? Que erros, Guilherme? De que forma os músculos podem responder à estimulação? Encurtando-se. Pode. Eu coloquei os músculos correspondem às estimulações nervosas Peraí, deixa eu entender aqui. Pelo cérebro, enviadas pelo cérebro, contraindo, gerando rigidez em sua estrutura. Sensacional, exatamente, né? Encurtando-se, alongando-se, claro, tudo por orientação cerebral, principalmente do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, né? Por exemplo, eu levantei esse pincel porque o meu córtex pré-frontal quis, e agora eu vou baixar porque o córtex também quer. 4. De acordo com o texto, o que determina o grau de rigidez de um músculo? Você fez essa, ou Caroline? Eu fiz. Eu coloquei as frequências de carga e as altas forças tensivas. Isso, exatamente. O músculo, para levantar, eu vou usar esse pincel como exemplo de novo. Ele tem uma certa rigidez que é quase zero, né? Agora, para pegar minhas barras ali e levantar 60 quilos, a história é outra, né? Vai haver uma rigidez maior. Quinta questão. Observe a passagem. O músculo esquelético possui 4 propriedades: contratilidade, elasticidade, extensibilidade e irritabilidade. Pesquise essas propriedades e desenvolva um parágrafo. Como a maioria não fez, né? Você fez essa, ou Carolina? Fiz não. Pronto. Essa atividade aqui vai ficar para vocês me enviarem junto com a próxima que a gente vai começar a fazer hoje, que talvez não dê tempo, embora a gente tenha
19 minutos aqui. Mas, professor, Certo? pode mandar a de hoje logo hoje e a outra que o senhor vai mandar amanhã? Não entendi, minha querida. Você pode repetir? Espera aí. Pode mandar a atividade de hoje, que a gente está fazendo aqui hoje e a que o senhor vai mandar amanhã? Pode sim, é uma boa sugestão. Assim, eu vou deixar as duas separadas, tá? Essa daqui vai ser uma coisa, com um certo prazo, até porque eu acabei de corrigir aqui com vocês. O que vai ter de mais trabalhoso é apenas essa quinta questão, que vai exigir uma pesquisa, né? E essa outra que vai ter um prazo diferente, já que a gente vai explicar aqui, se bem que essa daqui está bem mais fácil do que essa outra. Talvez eu deixe no mesmo prazo. A outra é um texto? Estou vendo aqui. Como? Você tem outra dúvida? Não, nada não, nada não. Pode perguntar. Eu faço que Acabou a lá. outra é um texto. Professor, Pois não. essas 5 questões aqui, vai ter que mandar todas as 5, né? Naquela atividade que você vai passar. Com certeza. E qual é o prazo para entregar? Segunda-feira. Ai, tá bom, Poxa, professor! estragou meu fim de semana. A gente acabou de corrigir, pessoal. Ah, tá. Não, mas eu tô dizendo que precisa passar por uma introdução também, né? Terça-feira, pronto. Terça-feira porque vocês são comportados, tá? Amém. É para mandar essa atividade lá. Muito obrigado. Sim, para mandar lá. Até terça-feira, tá bom? As duas. Vamos lá. Página... Professor, aí essa questão 5, você vai dizer quais são esses nomes aqui lindos, maravilhosos, e vai montar eles em um parágrafo só. Claro, você não necessariamente, pessoal, porque assim, a gente não está numa faculdade de educação física, né? Eu não vou querer 4 parágrafos, um único parágrafo sobre a irritabilidade muscular, ou um parágrafo sobre a extensibilidade, que você discorra muito sobre fase concêntrica e fase excêntrica. Não, você pode fazer tudo, falar sobre todos eles num único parágrafo, tá? Mas assim, se for um texto muito grande, né? Por exemplo, você se empolgou bastante e seu texto está aí com 15, 18 linhas. Um texto de 18 linhas não é tão agradável assim, né? Você vai necessariamente me dizer o que é a contratilidade muscular, o que é a elasticidade muscular, o que é a extensibilidade muscular e o que é a irritabilidade muscular. Certo? Você consegue me responder isso em 10 linhas? 10 linhas está razoável. 3? 3 linhas é só essas perguntas que eu acabei de fazer. Pois é, né, professor? Eu vou colocar no livro. Pessoal, vocês estão com a vida mole demais desse jeito. O pessoal cabe, ó. Coloca o pequeno aqui, ó. Aí puxa mais pra baixo. O importante é que vocês compreendam a ideia do que a essência da atividade quer. Que é pesquisa, certo? Nada acima disso, pesquisa. Eu vou deixar isso no Google Sala de Aula, Guilherme. Vamos nos focar agora na nossa aula aqui, certo? Página 56. Claro que eu acredito que vocês já viram, sem sombra de dúvidas, diversos poemas, né? Poema de amor, poema de sofrimento, soneto. Claro, soneto é um dos mais maravilhosos ramos da literatura que eu gosto. Então vamos lá, eu vou começar aqui, tá certo? Deixa que eu leio, tá, Guilherme? Cartas de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que, hoje, as minhas memórias
dessas cartas de amor é que são ridículas. Notem que aqui ele está falando que as memórias que ele tem das cartas de amor é que são ridículas, não mais as cartas. Todas as palavras esdrúxulas, com sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Meio que a gente começa pensando que vai ter uma coisa e depois tem outra, né? Cartas de amor é um título que sugere um certo sentimento positivo em relação a isso, mas o texto vem trazendo totalmente o contrário. Exato, traz uma ideia de contradição. É um texto pequenininho, uma atividade curtinha também. Vamos lá, eu vou ler e vou explicar para vocês. No início do poema, Pessoa, que no caso é o Fernando Pessoa, o autor desse texto, Pessoa deixa claro o conteúdo do texto: desdenhar das cartas de amor. Você concorda com essa afirmação? Ou seja, você que vai responder à atividade, acha que as cartas de amor também são ridículas? Sim. Por quê? Não. Por quê? Resposta, obviamente, pessoal. Certo? Segunda questão. No verso, todas as cartas de amor são ridículas. Que palavra do trecho pretende torná-la? Que palavra do trecho pretende torná-lo uma afirmação que não pode ser contestada? Ou seja, a gente tem uma frase aqui, certo? Que está fazendo uma afirmação. E tem uma palavra nessa frase que tem a ideia de querer fazer com que essa afirmação seja incontestável. Contestável é o seguinte, Guilherme, eu dizer que esse pincel aqui é azul marinho e tu dizer que é azul turquesa. Tu está contestando a minha ideia, certo? Contestar é ir contra algo, certo? Ou seja, que palavra do trecho pretende torná-lo uma afirmação que não pode ser contrariada, certo? Que ninguém pode ir lá e dizer, não, não é bem assim não. Tem uma palavra aí que diz isso. Eu quero que você me diga qual, certo? Só a palavra? Só uma palavra. Só me dizer qual é essa palavra. Lembrando que para uma afirmação não poder ser contestada é porque ela é bem ampla, bem abrangente, né? Pegando ali todo o contexto relacionado àquilo. No caso, todo o contexto relacionado às cartas de amor. Tem uma palavra que atinge isso. Você vai me dizer qual? Eu já estou quase dando a resposta. Terceira questão. Retire um verso do poema que mostre o eu lírico se baseando em sua própria experiência sobre cartas de amor. Ou seja, você vai retirar um verso, uma linha do poema, onde o escritor, o eu lírico no caso, não necessariamente o Fernando Pessoa, o eu lírico fala da sua experiência sobre cartas de amor. Tem um verso sobre isso? Tem, com certeza. Você vai me dizer qual é. Quarta questão. Segundo o eu lírico, qual fato faz com que as cartas de amor sejam ridículas? Essa daqui está tão fácil que se explicar. Essa daqui é bem recorte do texto. Se explicar, eu vou dar a resposta. Só uma dúvida, pessoal. Todo mundo sabe o que é o eu lírico, né? Ótimo, maravilhoso. Quinta questão, leia o trecho abaixo e responda. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Letra A. O que é que quer dizer a palavra esdrúxula? Isso daqui você vai ter que pesquisar, caso você não saiba. E que sentimentos você considera esdrúxulos? Ou seja, quais sensações ali, quais emoções, né? Embora haja uma certa diferença entre sentimento e emoção. Mas a gente vai fazer um apanhado de tudo. Quais os sentimentos que você considera como sendo esdrúxulos? É isso que a questão quer saber. Vou dar... Quanto tempo a gente tem? Vou dar 5 minutos para a gente responder algumas questões. O que der para a gente corrigir aqui, a gente corrige. O que ficar para casa,
fica para casa, lembrando que vai ter também a produção de um artigo expositivo de vocês, tá certo? Esse artigo, o prazo vai ser até próxima quinta, que vai exigir um pouquinho mais de pesquisa, tá certo? Oi, Rian, pode falar. Se quiser pode ligar o microfone ou pode digitar aqui. Nada? Nenhuma dúvida? Esqueci. Você esqueceu o que ia falar? Bom, vamos voltar ao filme. A gente estava falando aqui da nossa atividade, eu expliquei, perguntei se alguém tinha dúvida. E eu estava explicando o que é que a gente vai fazer. Se não der tempo a responder todas, essa atividade também fica para casa. E eu também vou passar a produção escrita de um artigo expositivo, cujo prazo será até próxima quinta-feira, né? Então a gente tem aí, eu não vou colocar muito final de semana não, mas a gente tem a semana inteira, a próxima semana para produzi-lo, certo? É um período de tempo razoável para produzir um texto, né? Lembrando que isso é também uma forma de treinar nossa capacidade produtiva, porque na hora da prova a gente vai ter um tema, vai ter um limite de tempo curto e vai ter que desenrolar a produção em 50 minutos, por exemplo, ou menos, né? Dependendo da situação das provas anteriores. Eu não estou me referindo à nossa próxima prova, né? Estou me referindo às demais provas que a gente sempre faz. A primeira e a quinta questão são as de resposta pessoal, são as mais fáceis. Depois a segunda questão também está muito fácil, certo? A que vai exigir um pouquinho mais de atenção é a 3 e a 4. Embora não deixem de ser fáceis. Tem pouco tempo aqui. Pessoal, eu tô com saudade de dar aula presencial, que a gente tinha mais tempo e a gente interagia mais. Queria que essa pandemia passasse logo, pra gente voltar à nossa vida normal. É bem mais prático. Também, Guilherme, também. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir mesmo. E o que não der para corrigir aqui fica para casa, certo? Lembrando que a gente já tem duas atividades para casa. A atividade passada, que a gente acabou de corrigir, mas a maioria ainda não fez, não mandou por conta do tempo, foi passada ontem. E a produção de um texto, certo? Vai estar tudo na nossa sala de aula. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre quaisquer temas, vocês podem até mesmo pedir para eu fazer um vídeo, que eu faço um vídeo, boto no canal, coloco o link, certo? Sem o menor problema. Eu sou professor para isso mesmo, para ajudar vocês a esclarecer as suas dúvidas. Vamos lá. Vamos para... fez até 4 já. E foi?
Então vamos lá. Vamos começar a correção. Primeira, no início do poema, pessoa deixa claro que o conteúdo do texto, pessoa deixa claro o conteúdo do texto. Desdenhar das cartas de amor. Você concorda com essa afirmação? A resposta aqui, pessoal, eu não vou nem corrigir da maneira mais adequada, vamos dizer assim, porque é uma resposta pessoal. Se você concorda que são ridículas, né? Que essa questão do amor é ridícula, você coloca que sim. Se você acha o contrário, você coloca que não, certo? É só isso. Aqui é bem simples. Segunda questão. No verso, todas as cartas de amor são ridículas, que palavra do trecho pretende torná-lo uma afirmação que não poderia ser contestada? Ou seja, estamos falando de uma afirmação que vem a generalizar, certo? De um termo que vai generalizar. Quando eu falo todas as cartas de amor são ridículas, que palavra do texto pretende torná-lo uma afirmação que não pode ser contestada? É a palavra todas. Quando a gente generaliza, é porque não há nenhuma outra carta que não seja ridícula. Eu estou falando todas, é porque todas são ridículas. Certo? Vamos lá. Oi, Yasmin. Eu coloquei uma resposta maior. Foi? O que é que você colocou? Eu coloquei uma frase assim: não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Tá certo? Eu não entendi. Tu pode repetir um pouquinho? Espera aí, vou aumentar aqui. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Sim, entendi. Você entendeu? Entendi. Tá correto também. Mas se você colocar só a palavra todas, nessas mesmas 5 letrinhas, ponto final, tá ok. Vamos lá. Terceira questão. Retire um verso do poema que mostre o eu lírico se baseando em sua própria experiência sobre cartas de amor. Pode falar, Carolina. Eu coloquei, também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas. Pronto, tá sensacional. Se você colocar só assim, ó, também escrevi em meu tempo cartas de amor, já tá perfeito, porque a gente está querendo aqui na questão apenas um verso. Então tá ótimo, tá certo? Maravilhoso. Quarta questão. Segundo o eu lírico, qual fato faz com que as cartas de amor sejam ridículas? Pode. O fato das cartas de amor terem palavras românticas que são enxutas. Não tem quase nem. Na concepção do eu lírico, falarem de amor, um sentimento considerado ridículo pelo eu lírico. Professor, Oi, minha querida. e a 3? Na 3? Não entendi, mas vamos lá. A resposta da 3 é o seguinte: também escrevi em meu tempo cartas de amor, certo? Na quarta questão, segundo o lírico, qual fato faz com que as cartas de amor sejam ridículas? É o fato de o amor ser real. É nessa ideia do que a Caroline falou, certo? A resposta da B, da 5, é uma resposta pessoal, você que coloca. E a resposta da A é o seguinte: a questão é, o que quer dizer a palavra esdrúxula? Esdrúxula é tudo aquilo que se encontra fora do comum, fora da regra. Né? Eu chegar para dar aula com um pincel rosa. Que coisa mais esdrúxula, certo? Esse é o significado básico da palavra. Pode haver certas margens de interpretação da palavra? Pode. Essa palavra também pode servir para depreciar alguma coisa, né? Mas necessariamente é tudo que foge à regra, de uma maneira negativa, certo? O nosso tempo está acabando, né? Temos alguns segundos, não é mais nem minutos, é segundos. Eu queria desejar um excelente final de semana para vocês, pessoal. Eu tomei da aula com o pincel rosa. E pronto, isso é muito esdrúxulo, né? Um excelente final de semana para vocês. Que vocês se atentem à nossa sala de aula no Google Classroom, tá certo? Lá vai ter todas as orientações. Mas se você precisar de mais orientações, pode me chamar, pode fazer comentários. Se quiser, eu faço um vídeo sobre quaisquer temas que vocês tenham dúvidas, para ficar lá bonitinho. Eu mando o documento
tá certo? Só não fiquem na dúvida, por favor. Venham tirar dúvida comigo, certo? Tchau, professor. Até mais, pessoal. Bom final de semana.